Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Sou mãe de 2 filhos que nasceram ainda quando eu era apenas uma adolescente. Eu e meu marido tínhamos um relacionamento aberto, vamos dizer assim. O Valdemar, ele costumava me levar a certos lugares em que tenho certeza a maioria dos maridos jamais levaria suas esposas. Clubes ou boates, por exemplo, onde acontecem shows eróticos, saunas de massagens. Desde o comecinho a gente foi assim. Um casal liberal, de mente aberta, sem nenhum preconceito. Ciúme, por exemplo, era uma palavra que não existia no nosso dicionário, até porque esse nosso estilo de vida não nos permitia esse tipo de sentimento. Naqueles últimos tempos, no entanto, o Valdemar vinha insistindo demais numa ideia que não estava me agradando. Olha, todo santo dia ele vinha com aquela conversa. Ô, Cíntia, bem que a gente podia dar um pulinho lá naquela casa de swing, né? O pessoal fala que esse negócio de troca de casais é super excitante. Que tal a gente dar uma conferida qualquer dia desses? O que você acha? Apesar de não ser moralista, essa coisa de troca de casais, francamente, não fazia muito a minha cabeça. Eu não conseguia me imaginar olhando meu marido na cama com outra mulher. E eu também ali nos braços de outro homem. Claro que eu já tinha saído com outros homens, mesmo estando casada com o Valdemar. Já falei, o nosso casamento sempre foi aberto. Cada um fazia o que queria e nenhum dos dois dava satisfações ao outro. Ciúme, repito, era uma palavra que não significava nada. Sim, porque de que forma alimentar ciúme num relacionamento desse? Não tem como. Só que essa coisa de troca de casais, de se entregar para outro homem, tendo o meu marido ali olhando, esse negócio de fazer sexo para uma plateia ficar assistindo não é muito a minha praia. Eu achava uma coisa meio estranha. Justamente por isso, eu fui me esquivando, fui desconversando, só que chegou uma hora que não teve jeito. Ele insistiu. Sabe quando uma pessoa enfia uma coisa na cabeça e não tem Cristo que tire? Ele queria porque queria. Insistiu tanto até que me venceu pelo cansaço e acabamos fazendo a sua vontade. Fomos a tal casa de swing. E olha, não vou negar, eu gostei. Eu não estava a fim de ir, mas a verdade é que acabei gostando. Foi uma experiência diferente. Gostei e gostei muito. Acho que fomos umas 4 ou 5 vezes seguidas a esse lugar. Até que o Valdemar teve uma outra ideia. Um dia chegou em casa do trabalho para almoçar e já foi falando: Cíntia, olha, prepara aí uma comidinha diferente para hoje à noite. Eu convidei um casal de amigos para vir jantar aqui com a gente. Casal de amigos? Mas quem? É gente que eu conheço? Não, eu acho que não. Eu mesmo os conheci ontem, lá naquele lugar onde a gente foi no sábado, lembra? Você vai gostar deles, é gente muito boa. O quê? Você esteve lá ontem? E por que não me falou nada, Valdemar? Eu levei um amigo da firma para conhecer o lugar, coisa rápida. Aí acabei fazendo amizade com esse casal. E os convidei para vir aqui jantar com a gente. Tudo bem? Ele falou aquilo e me lançou um olhar assim bem safado, seguido de uma piscadinha que sinceramente já dizia tudo. Claro que ele não tinha convidado aquelas pessoas apenas para jantar. O que ele estava querendo mesmo era coisa bem diferente. Mesmo assim, não falei nada. Até porque, não vou negar, fiquei curiosa para conhecer o tal casal. Eram 15 para as 10 da noite quando a campainha da minha casa tocou. E o fato é que quando abri aquela porta e dei de cara com aquelas duas pessoas,
Olha, eu levei um susto tão grande que quase tive um ataque. Olhei para o rosto daquele homem e senti as minhas pernas amolecendo. Deus do céu, não era possível. Eu só podia estar tendo uma alucinação. Eu conhecia aquele homem. Aliás, o conhecia bem. Era ninguém menos do que o Cláudio, meu primeiro namorado. Meu Deus, eu só tinha 15 anos quando a gente se conheceu. Sabe aquele amor de menina? Aquele amor adolescente dos tempos de escola? Quando a gente enche páginas e mais páginas do diário com versinhos e poeminhas de amor? Olha, os meus cadernos, naquela época, eram repletos de corações com os nossos nomes. Eu nem acreditei que ele estivesse ali, diante de mim, depois de tanto tempo. Claro que tinha mudado. Agora estava adulto. Mas era ele. Eu não tinha dúvida nenhuma. Observava a mesma fisionomia, o mesmo jeito de olhar, o mesmo jeito de sorrir. Percebi que ele também ficou surpreso ao me ver. Ficou assim me olhando como se estivesse tentando se lembrar de onde me conhecia. Apesar da surpresa, não falei nada, nem ele falou. Ficou aquela coisa no ar. Mas o fato é que não conseguimos mais desgrudar os olhos um do outro. Meu marido nos apresentou, a gente se cumprimentou. Aliás, quando Valdemar me apresentou a ele e falou o meu nome, percebi que ele deixou escapar um sorriso, como quem diz: eu sabia que era você. Olha que coisa mais estranha. Acontece cada coisa na vida da gente que parece até mentira. Meu Deus, com tantas pessoas nessa cidade. Foi tão estranho, foi tão esquisito e, sobretudo, tão inesperado. Mais do que isso, mais do que inesperado, que tremenda coincidência. Coincidência ou coisa do destino, sei lá. 10 anos, quase 11 que a gente não se via. E de repente estávamos ali, um diante do outro, naquela situação. Os dois casados. E frequentadores de clubes de swing. Quem diria naquela época? Meu primeiro namorado. O grande amor da minha vida. Ali diante de mim. Depois de quase 11 anos. Eu tinha só 15 anos quando me apaixonei por ele. Sinceramente, cheguei a sentir ciúme de ver aquela mulher ali, enganchada no seu braço. Coisa que eu nunca tinha sentido em relação a meu marido, por exemplo. É incrível. Às vezes os anos passam. A gente fica sem ver aquela pessoa durante anos e anos. Pensa até que esqueceu. Mas basta ficar diante dela, que parece que tudo volta, e volta ainda com mais força. Passamos o jantar naquela troca de olhares. Só que, apesar da cumplicidade que havia nos nossos gestos, nenhum dos dois mencionou que já se conhecia. Aliás, se dependesse de mim, esse detalhe seria um segredo só nosso. Se bem que, conhecendo o Valdemar, isso não seria problema nenhum. Eu já falei, o nosso relacionamento, e talvez nem todas as pessoas entendam, era um relacionamento completamente diferente do convencional. Sabe, coisas que a gente se cuida para não deixar o marido saber, porque de repente o marido vira uma fera. No nosso relacionamento, no nosso casamento, não tinha a menor importância. Se eu chegasse para o meu marido e falasse: olha, esse aqui foi o meu primeiro namorado, ele acharia graça. Aliás, eu acho que acharia até excitante. Para resumir, aquela noite, eles acabaram passando na nossa casa.
E como não podia deixar de ser, acabou rolando tudo. Acabamos nos envolvendo, os 4. Eu passei a noite com o Cláudio, enquanto meu marido ficou com a Débora. Sei que parece estranho aos olhos de quem não está acostumado com esse tipo de relação. Mas isso é o que se faz em clubes de swing. É troca de casais mesmo. Um fica com o marido da outra e a outra fica com o marido da gente. Olha, eu não sei explicar o que aconteceu aquela noite. Alguma coisa lá dentro de mim parece que se transformou. Melhor. Parece que alguma coisa dentro de mim despertou. Foi como se algo estivesse adormecido e de repente despertasse, acordasse. E de uma forma avassaladora e intensa. Quando Cláudio me tocou pela primeira vez, quando eu senti os seus braços me envolvendo, olha, foi uma coisa tão forte e tão boa, que juro por Deus eu nunca tinha sentido com mais ninguém, nem mesmo com o meu marido. Eu não sei explicar o que era, porque nunca tinha sentido aquilo antes. Era uma coisa nova. Uma vontade sem fim de me entregar, de nunca mais me separar daquele homem. Sem dúvida nenhuma, foi a sensação mais avassaladora que já experimentei em toda a minha vida. Era o mesmo sentimento de quase 11 anos atrás. Só que tinha algumas diferenças. Por incrível que pareça, parece que era ainda mais forte do que eu me lembrava. Repito, eu nunca tinha sentido nada parecido. Era forte demais, era intenso demais. Claro que depois desse dia, passamos a nos encontrar direto, os 4. Um barzinho aqui, um restaurante ali. Estávamos sempre juntos. A minha impressão era de que aquilo que era para ter sido coisa de uma noite só, tinha se tornado algo muito mais sério. Não sei explicar, mas não sei se estou conseguindo explicar o tipo de relacionamento que passou a existir entre nós. Olha, para falar o português bem claro, como eu já disse há pouco, era troca de casais mesmo. Quando saíamos juntos, eu ia para a cama com o Cláudio e o Valdemar com a Débora, mulher do Cláudio. Era sempre assim. Ou seja, o que fazíamos naquele clube de swing, passamos a fazer apenas entre nós 4. O problema é que com o tempo, não sei explicar, mas comecei a me sentir estranha. E eu falo que não sei explicar, mas no fundo é só modo de me expressar. Porque eu sabia sim, e sabia muito bem. Comecei a me sentir estranha. Comecei a me sentir esquisita. Aquilo já não estava mais me agradando. Eu não suportava, por exemplo, a troca de carinhos entre o Cláudio e a sua mulher. Quando eles se beijavam na minha frente, por exemplo. Mesmo que fosse assim um beijinho no rosto, eu chegava a me contorcer na cadeira, de tanto que aquilo me incomodava. Na verdade era ciúme o que eu sentia. Coisa que, repito, nunca tinha sentido nem mesmo pelo meu marido. Claro, havia o fato de ele ter sido meu primeiro namorado. De um jeito ou de outro, isso mexeu com a gente, mesmo já tendo se passado tanto tempo, quase 11 anos. Só que eu não suportava ver os dois juntos. Eu sentia ciúme, e não era pouco. Não era assim um ciúmezinho banal. Era um ciúme forte. Eu fazia força para não expressar, para que ninguém notasse. Depois que ele reapareceu na minha vida, eu passei a me perguntar, meu Deus do céu, será que eu ainda gosto desse homem? Depois de tanto tempo. Não é possível. Eu era apenas uma menina.
O pior é que não era só isso. Fora o ciúme que eu sentia, também passei a sentir uma espécie de repulsa pelo meu marido. Eu já não suportava mais que ele me tocasse. Até o som da sua voz passou a me irritar. Uma noite, por exemplo, estávamos os 4 numa pizzaria. Eu já estava estressada por ver o Cláudio e a mulher juntos. Eles não estavam fazendo nada demais, só que só de olhar para eles, eu já me sentia incomodada. De repente, olha, nem lembro direito o que o meu marido falou. Eu só sei que, estressado do jeito que estava, soltei os cachorros em cima dele. Ô Valdemar, larga muito de ser chato. Parece bobo. Ó, quer saber? Me leva para casa. Ele, claro, estranhou. Aliás, ele apenas não. Os 3 estranharam. Nossa, Cíntia, que foi que eu fiz para você ficar assim? Você não fez nada, Valdemar. Tô a fim de ir para casa, só isso. Dá para ser? Olha, não sei por que fiquei daquele jeito. O simples fato de ver os 2 juntos, o Cláudio e a mulher, me transformaram. Foi o Cláudio, inclusive, que acabou me acalmando e me convencendo a ficar. Olha, é incrível como, ao mesmo tempo em que a voz do meu marido me irritava, a voz do Cláudio me acalmava. Ele, no fundo, eu sabia o porquê. Estava tentando me enganar, mentir para mim mesmo. Mas o fato é que o amor do passado tinha renascido das cinzas. E renascido ainda com mais força. Eu estava apaixonada. Aquele sentimento do passado que eu julgava estar morto estava, na verdade, apenas adormecido dentro de mim. E o pior é que agora parecia mais forte e mais intenso do que nunca. Quem diria que isso pudesse acontecer? Me reencontrar com o meu primeiro amor. Alguém que eu tinha conhecido quando era praticamente uma criança. Eu tinha não mais do que 15 anos. Um adolescente. E o mais incrível, voltar a sentir tudo o que eu sentia por ele e de uma forma ainda mais avassaladora. É como eu disse, ou era tudo uma grande coincidência, ou era realmente uma coisa do destino. Hoje eu consigo entender melhor por que não sentia ciúmes do meu marido, nem quando o via nos braços de outra. É claro que eu não sentia ciúmes. Não o amava. Por isso eu não me incomodava. O fato de vê-lo transando com outras mulheres na minha frente, para mim não fazia diferença nenhuma. E eu me perguntava por quê. Agora eu entendo. Nunca o amei. Nunca fui apaixonada por ele. Quando ama, a gente não admite dividir a pessoa com mais ninguém. Quando, por exemplo, eu via Débora fazer um carinho no Cláudio, uma passadinha de mão assim no cabelo, um beijinho no rosto, um toque no ombro, nada mais do que isso. Só isso já me tirava completamente do sério. E eu sentia o sangue ferver, como sinto ainda hoje. Quando via cenas assim, eu queria matar aquela mulher. Queria e ainda quero, pois acredite quem quiser, esta situação perdura até hoje. Não tive opção. Ele não me deu alternativa. Cheguei a abrir o jogo, falar a ele dos meus sentimentos, mas ele me respondeu da maneira mais fria possível. O que é isso, Cíntia? Você está confundindo as coisas. O que rola entre a gente é sexo, só isso. Claro, eu ainda tenho muito carinho por você. Só que aquilo que passou, passou. Vamos continuar assim, que vai ser melhor para todo mundo, tá bom? Olha, quando ele me falou assim, eu senti vontade de morrer. Deus do céu, não sei como estou conseguindo levar a minha vida.
Às vezes não estou acreditando. Às vezes não acredito que estou fazendo isso. Volto a dizer, não suporto quando meu marido toca em mim. Que Deus até me perdoe. Mas olha, beijar o meu marido, fazer sexo com ele, me imaginando nos braços de outro, é uma sensação penosa demais. Não sei como estou conseguindo suportar. A única coisa que me consola são os poucos instantes em que passo ao lado do homem que eu amo. Homem que amo, mas que já ficou claro, não sente mais absolutamente nada. Então fica tudo na base do sexo. Nos encontramos os 4 e no final da noite vamos para a cama com os parceiros trocados. Ah, Cláudio, por que você teve de reaparecer na minha vida? Por quê? Com tantas pessoas nessa cidade, logo você tinha que aparecer na minha frente. Você bagunçou os meus sentimentos de tal modo que hoje eu me sinto completamente perdida. Hoje eu sou uma pessoa que não sabe para onde ir, que não sabe o que fazer, que não sabe a quem apelar, que sente uma coisa que não poderia sentir. Você me fez redescobrir um sentimento que eu julgava não mais existir aqui dentro de mim. Só que para quê? Você não me quer do jeito que eu te quero. Mesmo lá no passado, quando éramos namorados, eu me pergunto se você gostava mesmo de mim. Até porque quem acabou o nosso namoro foi você. No fundo, acho que nunca te esqueci.